Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um webinar da EY em parceria com o Jornal Económico. Todos os anos olhamos para o Orçamento do Estado e este não é exceção, é a segunda vez este ano que olhamos para o Orçamento do Estado, mas à partida será a última. O Governo apresentou na passada semana a proposta orçamental para o próximo ano e hoje connosco temos Luís Marques, Country Tax Leader da EY Portugal, para olhar para esta proposta orçamental, sobretudo naquilo que diz respeito às empresas. Luís, boa tarde. Antes de mais, obrigado por nos receber uma vez mais na EY. Olhando para este Orçamento de Estado que Fernando Medina apresentou ao longo de 3 horas na tarde de segunda-feira passada, como é que avalia, na generalidade, esta proposta? Sabemos que disse no nosso especial que era prudente, mas não muito ambiciosa. Exato. O que é que queria dizer com isso? Exato. Antes de mais, uma vez mais, obrigado pelo convite e boa tarde para os espectadores que nos estão a ver. Chamei-lhe prudente por contraposição à ambiciosa, ou seja, nota-se que houve uma preocupação em tentar criar medidas de desagravamento tributário, principalmente ao nível das famílias, algumas medidas pontuais que podem, de certa forma, contribuir para um desagravamento fiscal também nas empresas, apesar de haver ali algumas regras particulares que podem condicionar a sua aplicação prática, mas depois, se calhar, já lá vamos a essa parte. E portanto, este conjunto de medidas, aliado a algumas medidas que, se avaliarmos, por exemplo, aquilo que foi o survey que a EY fez poucos dias antes e que o apresentou poucos dias antes da apresentação da proposta de lei, constata-se que aquelas medidas mais emblemáticas, como a redução da taxa do IRC, etc., não foram contempladas. E, portanto, daí a falta de ambição a esse nível. Mas eu penso que o Governo tem, de facto, aqui uma preocupação de tentar ter uma aposta equilibrada e estar, pelo menos, já ter alguma flexibilidade para responder, se calhar, a desafios que possa ter durante o ano 2023. Para este orçamento não corremos bem o risco que se correu no orçamento anterior de este ser chumbado, até porque à partida com o Governo de maioria absoluta será aprovado, mas vê ainda abertura para que haja alterações na especialidade? Vejo essa abertura. Depois daquilo que foram as reações da concertação social também. Sim, eu penso que pode existir abertura para questões mais técnicas, ou seja, se algumas das medidas propostas tiverem ali, poderem ser aperfeiçoadas tecnicamente. E eu penso que há essa margem, e isso até do próprio grupo parlamentar que suporta o Governo pode acontecer, como também pode acontecer dos partidos da oposição. Tirando isso, alterações substantivas, penso que a margem é muito reduzida. O Governo não precisa ter apoio de ninguém, porque está numa posição privilegiada de maioria absoluta no Parlamento e, portanto, é pouco provável que isso aconteça. Seria muito, seria uma grande novidade e eu ficaria muito surpreendido se houvesse aqui uma alteração substantiva que não fosse, desde já, contemplada no texto da proposta de lei. Este orçamento foi precedido, ao contrário de outros, por pacotes de medidas sucessivos. Falou-se durante 1 mês e meio antes famílias primeiro. Isto significa que as empresas ficaram para segundo plano? Isto significa que houve uma preocupação, se calhar, de cariz mais social, mas isso tem a ver com a linha programática do próprio Governo, que é um partido de inspiração mais de esquerda e com uma vertente social forte, e, portanto, esse é o programa que o Governo tem, esse é o plano do Governo, e, portanto, aí acho que é aquilo também que os portugueses esperariam, porque os portugueses já, menos de um ano, elegeram este Governo com uma maioria absoluta muito expressiva. E, portanto, as empresas podem ter aqui podem se queixar de alguma falta de ambição, como eu referi há pouco, mas ainda assim houve algum tipo de concertação e houve aqui algumas medidas que ainda assim privilegiam as empresas e dão ali uma bufada de ar fresco, digamos assim, no que diz respeito às questões fiscais. Mas vamos continuar a ouvir os patrões dizer que as medidas são insuficientes? É sempre como se diz na gíria, o jogo do gato e do rato. Ao Governo cabe uma difícil tarefa de gerir um país e gerir os equilíbrios, e nomeadamente o equilíbrio das contas públicas. Aos agentes económicos cabe exigir tanto quanto for possível. Sabemos que vivemos num contexto muito complexo, com um nível de exigência, se calhar, que já não estávamos habituados há mais de 30 anos. Estou a falar agora exclusivamente do fenómeno inflacionista que temos vindo a registrar já há vários meses. E este agudizar da situação económica, que pode agravar-se durante o ano 2023, é incerto, mas pode agravar-se. Não são essas as projeções do próprio Ministro das Finanças? Essas projeções indiciam um agravamento no sentido que há um desaceleramento muito forte em termos económicos. Se para este ano estamos a prever um crescimento do PIB acima de 6 pontos percentuais, para o ano o Governo, ainda que com algum otimismo, dir-se-á, está a prever 1,3. Portanto, há um desaceleramento significativo. Agora, o que eu acho é que o Governo tem que mostrar também alguma confiança. Muitas vezes os fenómenos económicos funcionam por confiança.
Os agentes têm que sentir confiança para investir, para estar no mercado. E o Governo também tem esse papel, transmitir alguma dose de confiança para o mercado. E penso que esse orçamento também, nesse ponto de vista, pode ser ambicioso, aí sim, ambicioso ou otimista, se calhar, mas também cabe ter alguma dose de otimismo. Essa questão da confiança foi até tocada muito durante a apresentação por parte do Ministro. Ele que disse que sim, o contexto externo é preocupante, o contexto externo pesa nas contas do Orçamento de Estado, mas há motivos de confiança e de resiliência interna. Ele tocou muito nesta tecla de que há motivos em Portugal para não termos tanto medo do contexto macroeconómico que vem de fora. Isso talvez possa ser real para as famílias, que levam logo um pacote de apoios mais direto e mais oficioso, mas as empresas, muitas delas, têm quase uma dimensão familiar neste país. Portanto... Sim, eu penso que o Governo também transmite essa mensagem, porque se olharmos para aquilo que tem sido o fenómeno onde tem havido mais preocupação, que é a questão da energia, Portugal, de facto, pela zona periférica, pela localização periférica que tem, assim como Espanha, são dos países da Europa, da zona euro, digamos assim, que estão menos dependentes do contexto energético Portugal sair do grupo dos maus. Exatamente. E portanto, é difícil. Eu estive recentemente na Alemanha e quando nós nos queixamos do agudizar dos preços da energia, eu convidava alguém a consultar o que é que se está a passar neste momento na Alemanha, em que os preços mais que triplicaram nos últimos 12 meses. Que as luzes da rua estão desligadas. Exatamente, e portanto eu estive na cidade de Munique, por exemplo, e constatei isso. As contas da eletricidade triplicaram e há medidas drásticas que as empresas estão a tomar no sentido de conter, e aliás está-se a passar um fenómeno curioso, que as pessoas estão a regressar em massa aos escritórios para pouparem nos consumos energéticos na sua casa. Portanto, isto são sinais que nós, ainda assim, Portugal está a sofrer menos, e esse contexto, essa resiliência que o Ministro refere, passa também por alguns destes fatores. E ele tocou num ponto pertinente, a questão do desemprego, porque apesar de estarmos numa situação de crise, mesmo que seja temporária ou passageira, como alguns agentes económicos fizeram ver no início do ano, está-se a verificar que não, mas ao contrário de outras crises inflacionárias ou crises de abrandamento económico, há um dado que permanece quase que globalmente inalterado, que é a questão do desemprego. Noutras crises, o desemprego era o primeiro indicador a disparar, a indicar que havia uma crise. Neste caso, isso não está a acontecer. Sim, não está a acontecer aqui, nem está a acontecer também no resto da Europa. Ou seja, esta crise não é uma crise motivada por falta de emprego. Aliás, até há uma escassez de recursos qualificados. Esta crise está a ser motivada por outros fatores. E toda a questão da instabilidade que se vive no leste da Europa é um dos fatores. A questão também da instabilidade a nível do quadro geopolítico mundial, porque não há só fenómenos. Não é só a Ucrânia e a Rússia, claro. Temos aquilo que se passa em Taiwan, no Irão, temos vários fatores que estão a contribuir para que estes fenómenos que possam ter impacto na economia global se verifiquem. Portanto, há aqui vários fatores que podem contribuir para, como eu dizia há pouco, um agudizar de todo este quadro. Mas temos que esperar porque a imprevisibilidade é muito grande. Esse ponto também foi referido durante a apresentação da proposta, mas acha que o Governo está a jogar seguro ou a ser demasiado otimista com algumas projeções, nomeadamente na questão do emprego? Fernando Medina tocou nos 5,6, não estou em erro, de emprego, portanto quase uma situação de pleno emprego no país. Isso não significa automaticamente que as empresas estão com uma grande capacidade económica para fazer face a dificuldades que aí virão? Sim. Eu penso que esse fenómeno, ou essa afirmação do fenómeno, tem suporte, e essa afirmação também foi muito contestada. Foi contestada, se calhar, a parte do crescimento e a parte da taxa de inflação, esse sim, e a questão do déficit também. O próprio FMI disse muito recentemente que o déficit que estima para 2023 é 1,4% do produto e não 0,9% como o Governo estima. Mas isso também, nós estamos todos habituados, e eu pessoalmente tenho verificado isso ao longo dos anos, estas entidades, o FMI, o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia... Revêm sempre em baixa. Revêm sempre em baixa porque têm a obrigação de também ser mais prudentes e mais conservadores. O Governo pode ter aqui alguma agilidade para conseguir ser um bocadinho menos prudente e um bocadinho mais otimista, que eu acho que é isso que está a acontecer. E, portanto, temos que, no passado, o Governo mostrou, no tempo do Mário Centeno, verificava que tinha sempre razão.
Vamos ver como é que Fernando o aluno Medina... Fernando Medina se comporta relativamente a estas instâncias internacionais. Fernando Medina, aliás, este é o primeiro orçamento de Estado que assina na íntegra a sua tutela inteira, porque o orçamento do ano passado que nos foi apresentado e que depois acabou por ser chumbado e novamente apresentado em abril, vinha do antigo Ministro das Finanças. Nota um cunho diferente neste orçamento de outros anteriores, portanto... Bom, a primeira saudação que eu gostava de fazer é que há muitos anos que não se via um processo de apresentação do orçamento tão bem estruturado, tão bem organizado e, acima de tudo, com horários, com regra geral, cumpridos. Houve um pequeno deslize de alguns minutos, mas para mim isso é cumprir o horário face ao histórico que tínhamos. Portanto, aí tenho que tirar o chapéu à equipa do Ministério das Finanças, porque de facto anunciou que iria apresentar o orçamento na Assembleia da República às 13, às 13h07 ou 13h08 estavam a entrar no Parlamento, às 15h10, 15h15 estavam a começar a conferência de imprensa no Ministério das Finanças a apresentar. Inédito face a outros anos. Inédito. E isso revela a preparação, revela que tinha uma equipa forte por trás e revela capacidade técnica de execução. Portanto, aí não há nada a dizer, antes pelo contrário, temos que dizer bem quando há motivo para dizer bem. É um sinal de confiança. É um sinal de confiança. Portanto, a equipa foi, aliás, e o próprio Ministro teve o cuidado de agradecer a todos os intervenientes que estiveram presentes na elaboração do orçamento. Toda a sua equipa. Portanto, desse ponto de vista, eu acho que é um orçamento robusto, do ponto de vista técnico, tem as opções programáticas que se inserem dentro do plano de governo, estão muito em linha com aquilo que foi o acordo de médio prazo sobre rendimentos e salários que tinha sido concluído com os parceiros sociais no fim de semana anterior à apresentação do orçamento. Portanto, não houve nenhuma surpresa e houve, de facto, esta preocupação e há aqui um trabalho de preparação tendente à apresentação do orçamento que foi notório. Concorda com aquelas que foram as declarações do Presidente da República à margem de um evento semanas antes da apresentação, quase um mês antes da apresentação do Orçamento de Estado, quando disse que o Governo deveria apresentar aquele que seria o cenário macroeconómico para o próximo ano aos portugueses antes de apresentar o Orçamento de Estado, quase como uma forma de justificar o que aí viria. Isso tal não aconteceu, portanto o cenário macroeconómico foi conhecido 3 dias antes da Sim, proposta. eu penso que o Governo teve a preocupação, porque o cenário macroeconómico hoje em dia é muito volátil e, passado poucas semanas, em 2 semanas muita coisa acontece. Se estávamos aqui há pouco tempo a ter uma visão de que havia uma certa estabilização do conflito militar na Ucrânia, o que se passou nos últimos dias mostra que pode haver um escalar da violência que se calhar não estava a ser prevista pelos analistas, nem pelos analistas militares que percebem mais dessa matéria do que eu e do que nós, provavelmente. O que eu quero dizer com isto é que o Governo teve o cuidado de tentar afinar as projeções tão atuais quanto possível, porque aquilo que dizia há um mês atrás, se calhar na data da apresentação do orçamento podia ser diferente. E, portanto, depois iriam acusar provavelmente o Governo de ter apresentado projeções mais otimistas, menos otimistas. Portanto, eu acho que prudência é, de facto, a pedra de toque que este Governo está a ter, porque sabe que tem pela frente um cenário de grande imprevisibilidade. Um cenário de imprevisibilidade, um cenário de volatilidade. É possível fazer o chamado orçamento de contas certas num cenário desses? Pelo menos é essa a missão que o Governo tem pela frente e é isso que se propôs fazer com a apresentação deste orçamento. Também estou em crer que o Governo, quando diz que vai ter um orçamento com um déficit de 0,9% do produto, acredito que acreditem, passa a redundância, que isso será possível, mas terão que haver uma constelação de estrelas que digamos que vão todas na mesma direção. Adensa-se a previsão de um orçamento retificativo? Eu diria que não, mas depende da dimensão do desvio, mas pode haver medidas avulso que possam ser aprovadas durante o ano 2023 se houver uma degradação muito significativa das condições económicas. Se os preços da energia se agravarem muito, se a inflação ao final não for os 4% e for os 7% ou os 8% que temos, se calhar, este ano. Ainda hoje eu li nas notícias que o INE se prepara para confirmar que a inflação para o mês de setembro se vai cifrar em 9,3%. O Governo estima que chega a 7,4%, o Banco de Portugal 7,8%. Vamos ver o que é que temos pela frente em 2023. E se calhar para 2023 os 4% é de facto uma meta otimista. Há de facto uma tendência de desaceleramento da taxa de inflação, há uma redução. Se vai chegar aos 4%, muito talvez derivado das mexidas nas taxas de juros, que continuarão para o próximo ano? Penso que o Governo pensa que vai haver uma retração do consumo por via do incremento das taxas de juros. Preparadas para isso?
se as empresas estão... Eu acho que as empresas vão ter que ter ajudas. O Governo também falou nisso. Há uma fase de execução do PRR que é fundamental e pode haver linhas de apoio que possam ter que ser acionadas para casos de empresas em situação mais difícil. Estaríamos tão seguros ou com esta rede de segurança que acabamos por sentir neste momento se não houvesse o forro do PRR a suportar uma grande parte das medidas do orçamento? O PRR estava previsto e fazia parte da equação, portanto é difícil fazer esse julgamento com ou sem PRR. Claro que o Governo gera em função daquilo que são os dados que tem para gerir. O PRR, claro que é uma almofada, vamos ver outras que possam existir. O Governo tem pela frente também um fenómeno interessante que é libertar-se finalmente daquilo que tem sido um peso nas contas públicas, que é privatizar a TAP. Esse também é um desafio. Também limpar a dívida da CP, que foi anunciado. Exatamente. Portanto, há aqui um conjunto de situações que o Governo tem que gerir e isso vai com certeza melhorar o perfil das contas públicas, mas ainda há um dispêndio muito grande previsto para 2023. Aliás, a CEO da TAP falava que era a última oportunidade que vão ter para revitalizar a empresa e isso aplica-se a outras empresas. E só numa nota final, olhando para esta proposta que já conhecemos na íntegra, mais de 400 páginas, o que é que, na sua opinião, ficou a faltar para as empresas? Sabemos de algumas, da questão do IRC, mexidas no IVA da eletricidade, mas que outras medidas achava que teriam sido bem contempladas nesta proposta? Bom, a parte do IVA, da taxa do IVA para as empresas, não é muito importante. É importante uma perspectiva de tesouraria, porque a fatura de eletricidade será mais baixa se a taxa do IVA fosse de 6%, isto a taxa aplicável no continente, em vez dos 23%, que é a taxa normal que hoje em dia se aplica. Porquê? Porque as empresas, regra geral, têm capacidade de recuperar o IVA que suportam nas suas faturas e, portanto, o IVA para eles, para as empresas, não é custo. Teria, sim, um impacto muito grande nas famílias, porque aí reduzir a taxa de 23% para 6%, a fatura da eletricidade e do gás descia de uma forma ainda com alguma expressão. A medida que ficou, se calhar, mais, ou pelo menos as medidas, desde a taxa nominal do IRC, porque Portugal, para as grandes empresas, é dos países da União Europeia que tem taxas de impostos sobre lucros mais elevadas, porque se combinarmos os 21% do IRC, 1,5% de regra geral da derrama municipal e que pode ir até 9% com derrama estadual, Portugal, para empresas de grande dimensão, que são aquelas que fazem, de facto, uma contribuição efetiva para as receitas do IRC, terem uma taxa de impostos sobre lucros na casa dos 31,5%, o que coloca Portugal no patamar mais elevado, num dos patamares mais elevados da União Europeia. Portanto, aí há uma perda de competitividade. Mas falou-se de uma redução seletiva. Mas essa redução seletiva tem a ver com o investimento em investigação e desenvolvimento, tem a ver com o investimento na tal valorização salarial, em que há incrementos de 50% nos custos com o pessoal em determinadas condições. Mas lá está, as regras que se criaram são de tal forma, têm tantas condições para se poder usufruir delas, que podem tornar de difícil aplicação prática. Enquanto que mexer numa forma transversal a taxa do IRC é aquela taxa. A partir do momento sabe-se que se tem aquele lucro, paga-se uma taxa mais baixa de imposto e, portanto, há uma redução da carga fiscal. A questão da derrama estadual para as grandes empresas também era fundamental que fosse revista. Eu tenho batido nesta tecla ao longo dos vários anos. Desde 2020, que sempre que falamos no Orçamento de Estado, falamos da derrama estadual. Falo apenas por um propósito. A derrama estadual foi introduzida há muitos anos, já há mais de 10, com o objetivo de ser um imposto transitório e temporário. E não é. Está-se a eternizar. E isto não faz sentido. Foi introduzido num contexto de excepcionalidade. Agora estamos numa outra excepcionalidade, mas a excepcionalidade que a justificou já não se verifica há muitos anos, que era o plano de assistência financeira no âmbito da Troika. Isso acabou. 2015, 2016. Portanto, não faz sentido desde aí que isso permaneça. Mas... Porquê é que permanece? Tem alguma ideia? É uma questão de receita tributária. O Governo, com este orçamento, uma ideia que transmite é que também quer manter níveis de receita tributária elevados. E, portanto, vamos continuar com uma carga fiscal que vai rondar ali os 35%, alguns entre os 35% e os 36% do PIB. Por aí. Não vai, com certeza, descer. E continua a ser uma das mais elevadas da União Europeia, claro. Luís Marques, muito obrigado por se juntar uma vez mais a esta iniciativa. Cá estaremos também para o ano, novamente, com o Orçamento de Estado. Uma vez mais. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever todos os conteúdos relacionados com o Orçamento de Estado para 2023 em jornaleconómico.pt.